Olá, gente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Tandinha, né, o meu canal. E hoje vamos para o segundo vídeo do canal. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha infância, que foi o que mais me pediram, né? Então esse vai ser o vídeo 2. Bora lá. Eu não tenho muita coisa para falar da minha infância, né, gente? Eu cresci no meio de 10 irmãos, né? No total somos em 30. Só que eu não conheço todos eles, porque meu pai teve vários filhos, né, aí no mundo. E aí a gente não conviveu junto, tá bom? Pra vocês terem noção, eu tenho irmãos da idade da minha mãe ou até mais velhos do que a minha mãe. Só pra vocês terem noção. Eu nasci, gente, debaixo de um orelhão no dia 7 de novembro de 2002, né? Minha mãe sentiu dor para ganhar neném e ela pegou e me teve debaixo de um orelhão às 2 horas da madrugada. Na minha infância eu passei muita necessidade, tipo assim, minha mãe passou muita necessidade. Minha mãe foi uma pessoa que trabalhou muito, muito mesmo, entendeu aí? Porque o meu pai, ele viajava muito. Meu pai, a gente via ele uma vez por ano, né? E quando meu pai vinha, era felicidade total. Porém, devido a minha mãe trabalhar muito e ela chegar em casa cansada, ela acabava batendo muito na gente. E aí a gente brincava, inventava as coisas assim entre irmãos mesmo, né? Quando eu comecei a estudar, eu sofri muito bullying, gente. Tudo com, tipo assim, eu nunca tive melhor amiga, né? Eu via que todas as meninas da minha sala tinham melhor... Até hoje, gente, eu não tenho, tipo assim, nenhuma pessoa que fala assim: nossa, a Tandinha é minha melhor amiga. Não tenho, né? Só que todo mundo tem. Eu cheguei a considerar uma menina como melhor amiga, só que ela tinha outra menina que era melhor amiga e aí, por vai, né? Eu nunca tive amigo na minha infância. Eu só tive uma amiga, que ela morava até na mesma rua de casa. Só que quando a gente foi crescendo, né, a gente começou a estudar em salas diferentes e a nossa amizade acabou se acabando. E aí, devido a sofrer muito bullying na escola, essas coisas, quando eu mudei de colégio, essas coisas, eu acabei levando isso para minhas outras escolas. Por isso que essa questão do bullying afeta muito a vida da gente adulta, né? Porque eu era chamada de muitos apelidos aí que eu tinha. E aí ninguém também gostava de mim. E aí também... porque, tipo assim, eu tinha o cabelo ruim até hoje. Tipo assim, só que antigamente o cabelo da gente era uma coisa, sei lá. Então, tipo assim, as pessoas julgavam a gente, as crianças, por conta do cabelo. Entendeu? Aí, tipo assim, era mais cabelo liso naquele tempo, essas coisas assim do tipo. Então, essa questão da escola deu pra vocês entenderem, né? Eu nunca tive amigo na escola, essa é a verdade. Eu nunca tive um grupo de amizade ali quando eu era criança. Muito pelo contrário, todo mundo da sala me odiava. Eu acho que até as professoras me odiavam. Pra isso, gente, eu sempre fui uma menina sonhadora, né? Quando eu era criança, é um desejo que eu tenho até o dia de hoje. Eu acho que nessa questão, quando a gente toca em infância, mexe muito com a gente. Principalmente quando os pais da gente são... né, duas pessoas desestruturadas, que não pode dar o melhor pro filho, né? Tipo assim, eu nunca tive um curso, nunca cursei nenhum curso. Meus irmãos, né, cursaram, meus pais pagaram para eles, mas para mim não pagou. O motivo eu não sei, né? Com um mistério que eu tento entender, né? Também negócio de jovens também, né? Eles não me colocaram. Eu também não sei, porque, tipo assim, eles colocaram os meus irmãos tudo, menos eu. Até minha irmã, que era mais pequenininha do que eu, eles colocaram, mas eu não. O motivo eu também não sei. É um mistério que eu tentei descobrir. Eu gostava muito de brincar, assim, eu lembro que eu gostava muito de brincar. E um sonho que eu trago da minha infância até a vida é uma profissão, né, que eu espero que um dia se realize. Eu não vou falar aqui pra vocês a profissão que é, mas eu levo pra vida, né? E se algum dia chegar a se realizar, que Deus abençoe, né? Se não, vou levar comigo e é isso. Gente, eu não falo coisa com coisa, né? Mas eu tô tentando resumir um pouquinho da minha infância aqui pra vocês. E demais, a minha infância era isso, né? Eu não tenho muita coisa assim pra dizer, porque as únicas lembranças que eu tenho é de eu brincando com meus irmãos, né? Do meu pai chegando uma vez por ano em casa e ele trazia um monte de coisa assim pra gente. Nossa, era uma alegria quando o pai chegava.
pai trazia um monte de coisa. Só que aí quando ele vinha, ele fazia um filho na minha mãe e varava embora. Tô brincando, gente. Não, mas é verdade, hein? E aí, lembro também que quando meu pai e minha mãe, antes da minha mãe e do meu pai separar, o meu pai sempre passava o Natal com a gente. Natal, final do ano, essas coisas. Eu me lembro que ele fazia uma mesa assim, ó, de madeira, sabe? E aí, como a gente era muitas crianças, a gente sentava ali ao redor. E aí minha mãe assava peixe. Eu me lembro disso. Era uma coisa muito linda, né? E eu também... Eu acho que demais é isso, né? Como a gente não tinha condição também, a gente passava muita necessidade, né? As roupas que a gente tinha, tudo era de doação que o pessoal dava pra minha mãe. Pra quem não sabe, a minha mãe vendia cocada na rua e ela também vendia plantinha. Plantinha, tem ela fazia um monte de mudinha, de um monte de tipo de planta que você imaginar, minha mãe tinha, né? Medicinais, plantas medicinais. E aí ela vendia essas plantas, né? E aí era assim que a gente nos sustentava. Eu não sei se no tempo a minha mãe recebia Bolsa Família. Não sei, gente, não sei, não tenho recordação disso. Mas era... O demais a gente vivia assim, né? Mas pela ajuda dos outros, minha mãe trabalhava muito. Minha mãe, quem cuidava da gente quando era criança era uma irmã minha, né? Que também teve que aprender aí na vida muito cedo. Com 9 anos, se eu não me engano, ela cuidava da gente tudo pequenininho. Minha mãe saía para trabalhar e deixava a gente com ela. Nós éramos um monte de criancinha, gente. Nós era tudo... escadinha, sabe? Eu acho que é só isso. Se eu deixei escapar alguma coisa, eu peço desculpa, né? Eu não gosto muito de falar da minha infância, eu não gosto muito de prolongar a minha infância, porque, apesar de tudo, tem muitos traumas, né? Muitas cicatrizes ainda que precisam ser curadas. Tô trabalhando nisso, né? Junto com uma terapia aí bem boa. E é isso, gente. Se eu for detalhar, é muita coisa, né? Só que as 3 coisas principais que eu lembro na minha infância foram essas que eu falei pra vocês, né? Que foi a minha vida com meus irmãos, minha mãe, né? Eu via, às vezes, até minha mãe chorando, né? De noite, quando eu era pequenininha. E o meu pai, que vinha uma vez por ano ver a gente. E da escola, que eu sofria muito bullying na escola. E isso, né? A gente, infelizmente, às vezes traz isso pra vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, eu tô pegando experiência ainda aqui, né? Só que eu vou contando de pouquinho aqui pra vocês. E é um assunto que mexe muito, essa é a verdade. Mas é acreditando que Deus sempre vai dar o melhor pra todos nós. E que sempre tem um futuro lindo esperando pela gente, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa seu comentário aqui. Deixa sua curtida. Não esquece de seguir e assinar o sininho de notificação. Eu acho que é isso. E é isso, gente. Tchau.